Castro, Paraná, Brasil, dia 14 de janeiro de 2015. Estamos fazendo um novo vídeo. Agora fizemos um às 17 e agora são 17h30. Estamos apenas comprovando a clareza, a clarificação, a limpidez do céu que está acontecendo. No vídeo por volta das meio-dia e meio ou 1h30 estava o céu carregado dessas espumas, tipo um rio poluído, um extintor de incêndio, essas espumas. E essas espumas, nós falamos por volta de 2 horas da tarde, que estavam cobrindo praticamente toda a região oeste. A região leste aqui, nas imediações ao norte aqui da Estação X, ao sul da Estação X, estavam diminuindo. Aqui estava bem ainda uma área com nuvens, inclusive, né, de formação química. E agora essa clareza, né, foram por volta das 2 horas, são 3 horas para levar a clareza. Ontem, por volta das 17 horas de ontem, esse céu estava ainda com um tipo de química, um tipo de expansão filamentosa, como nós falamos, nuvem tipo, quem basta procurar o vídeo de ontem, dia 13, pareciam nuvens como se fossem placentárias, né? Elas faziam uma placenta vindo nessa imediação e depois nessa direção e se dissolveu, e essa outra também vinha e foi sendo pulverizada, né? Assim, às 17 horas, 18, já não estava adelgaçando completamente. O vídeo mostra. E dessa vez, hoje, a diferença é que não houve mais uma segunda sessão de fumigação, porque senão estaria vindo essas fímbrias, tipo nuvens adelgaçadas, cirros filamentosos de química, né? Não está vendo, quer dizer, se fosse ontem, esse horário, aqui já estaria essas nuvens filamentosas. Nós não sabemos se é a mesma química dessas espumosas e essas nuvens filamentosas, cirros, como se fossem assim, expansões filamentosas placentárias. A comparação, né? Que a gente trabalha na área médica, sou médico PSF do Serviço de Saúde do município, então a gente compara com a anatomia, né, o nosso trabalho. Então, através dos dispositivos da Estação X, sempre estamos recordando, né, são 2 dispositivos no mínimo, voltado para a área mais carregada, de onde os jatos deixam áreas a oeste, no caso é nosso, e outro aqui local ao norte da Estação X. Mais interessante que dessa vez, por volta de meio-dia e meio, foi clareado mais para o sul, né, assim, da Estação X, né, não tão aqui local. Dá a impressão que jogaram mais nessa região aqui, a impressão, né, a princípio, que estava clareando mais para a região sul, ali, do município de Castro, estou dizendo, sabe? Nessa região, nesse vídeo de meio-dia e meio, fica claro isso, que havia uma brecha grande ali, uma área de decaimento limpa, né? Sim, estava branqueando, e aqui ainda estava espumaçado, espumante, é um rio espumante. E agora, depois de 3 horas de trabalho com os dispositivos, não só aqui, né? Não só aqui, mas toda a região. Nós vimos um vídeo anterior, agora há pouco, às 17 horas, mostrando que aquela área oeste de Castro estava cheio e já estava decaindo. Aqui restam alguns resíduos ainda de nuvem espumosa, mostramos isso. Ainda tem a névoa deles, essa é uma névoa química. É diferente de outros vídeos, a gente vê uma névoa natural de manhã cedo, quando está inclusive bem fresquinho, e agora está quente, né, o céu. Embora o sol, a gente fica no sol, é forte, mas ele não é tão escaldante, né? Quando está com as químicas, ele fica escaldante, a pele fica pinicando, fica sentindo assim, uma espécie de queimadura interna, seria a palavra, né? Uma micro-onda dentro da gente, né? Alterações, filtros não resolvem, né? Não resolve.
parece que existe uma lente que amplia os ultravioleta, aprofunda mais esses raios ultravioletas cancerígenos. Essa é a impressão de ondas micro-ondas. Além de que, hoje em dia, temos todo tipo de micro-ondas no ar. Aí, né? Nós temos HAARP, nós temos antenas de ondas curtas, celulares, enfim, uma série de coisas que sou leigo no assunto, mas a gente ouve e vê muito, né, falar dessas ondas, micro-ondas, nas camadas ionizantes da atmosfera, que refletem e vai criando a geoengenharia em comunhão com a geoengenharia, em comunhão com outras poluições e com queimadas, enfim, vai ampliando o efeito estufa, né, e o efeito micro-ondas sobre as pessoas e a manipulação mental que isso possibilita, né? Porque as pessoas ficam nervosas, correm mais, ficam mais tensas, ficam mais irritadas, desregula o sistema biológico dela, o biorritmo, desregula o sistema imunitário, prejudica o funcionamento da mente, facilmente explosões sociais, né? A violência, né? Nós não resolvemos nada pela violência. Se nós queremos modificar alguma coisa, nós devemos modificar nós mesmos no processo. Não digo em primeiro lugar, é tudo um processo, né? Assim, um holismo, uma praxis dinâmica, mas olha que interessante essa nuvem química, né? Ela tem algumas que tem até tranças assim no meio, é diferente, é só observar que não são nuvens naturais, são nuvens fabricadas. Então, como eu estava falando, nada de violência, nada de imposição. Devemos respeitar a democracia no país, o governo que foi eleito está eleito, eu digo assim, que muita gente ainda escaldando, dá a impressão que eles estão assim, ou sendo pagos por esse tipo de raciocínio muito negativo, na internet principalmente, né? Mas devemos respeitar o governo democraticamente eleito para que nós consigamos nos unir num consenso nacional, porque a nação está em primeiro lugar, né? Nação multicultural como é o nosso país, não pode ser tomada de assalto simplesmente por facções insatisfeitas, vamos dizer assim, né? São aquelas caçandras que reclamam e sempre estão prognosticando negativamente em relação ao governo. Tem falhas? Tem, e a gente deve ajudar, deve pressionar democraticamente, sempre respeitando a Constituição, a instituição eleita, que é essa democracia que nós temos, e é a partir dela que nós vamos construir uma democracia participativa realmente popular. Estação X, Castro, quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2015.